Olá, dentistas e pacientes que seguem esse canal. Hoje nós vamos trazer um caso extremamente interessante, um caso desafiador para a maioria dos profissionais, que são casos de pacientes edêntulos que não têm nenhum dente e que têm a maxila ou a mandíbula bem atrófica, neste caso é a maxila. Então, se você quiser saber como que a gente trouxe uma proposta bem inovadora para tratar esse tipo de caso, fica aqui até o final do vídeo e confira todo esse caso do início ao fim. Eu sei que isso é uma preocupação dos dentistas, como tratar, como reabilitar o meu paciente edêntulo, que não tem dentes, tanto na maxila como na mandíbula, especialmente quando esse caso tem pouco osso. Qual o melhor tipo de tratamento? A literatura já aponta um padrão ouro para isso? Vou tratar com implantes pterigoides, com técnica All-on-4, com cirurgia guiada, com implante zigomático? Vou fazer enxerto? E se eu for fazer enxerto, que tipo de material eu vou utilizar? Então essas são dúvidas que ainda permeiam, as nossas decisões em implantodontia. E esse caso é um caso bem legal, porque a gente trouxe uma proposta utilizando tecnologia e uma ancoragem óssea um pouquinho diferente, como vocês vão ver. Apenas com uma breve introdução, o que nós, profissionais, nos preocupamos quando a gente vai entregar um tratamento com implante para o nosso paciente? Nós nos preocupamos com a estética, com a estabilidade a longo prazo. O nosso tratamento ele tem que durar o máximo de tempo possível, quem sabe durar para sempre, mas para isso tem uma série de condições e cuidados que nós precisamos pensar em planejar. E claro que a função, porque essa estabilidade a longo prazo precisa existir com a função, com esse dente em funcionamento, em mastigação, recebendo todas as cargas que aquele paciente produz em cima dele. Então, é a nossa tríade: estética, estabilidade e função. Mas e o paciente? O paciente ele quer pouco, né? O paciente ele é pouco exigente hoje em dia. Bom, brincadeiras à parte, o paciente ele quer uma estética permanente, ou seja, que dure a vida toda, um tratamento com muito pouca morbidade, pouco desconforto, que seja muito rápido, né? Com um custo-benefício muito bom, ou seja, um preço bem acessível e com pouquíssimas complicações ou com os menores riscos possíveis. E a gente sabe que essa é a realidade, eles querem bastante, nós precisamos pensar em tudo isso para conseguir entregar para os nossos pacientes. Qual é uma das preocupações que nós temos nesses casos de maxila e de mandíbula atrófica? Nós já sabemos que o processo de atrofia, de reabsorção óssea, tanto da maxila como da mandíbula, ele é contínuo, ele é irreversível. Em alguns pacientes ele vai se dar de uma forma mais acelerada do que em outros, mas ninguém vai ficar com a mesma quantidade de osso ou aumentar o osso ao longo do tempo, ele sempre vai diminuir. E essa diminuição dessa atrofia óssea, essa diminuição do osso, vai gerar uma série de alterações na relação da maxila e da mandíbula, como elas vão se encaixar, entre aspas, como elas vão morder. E isso vai mudar a relação protética, de cargas, de mecânica entre a maxila e a mandíbula. E este é o principal fator de falha de muitos desses tratamentos. O maior fator de falha, de perda de implante, chama-se sobrecarga. E quando nós temos alterações verticais e horizontais entre a maxila e a mandíbula, nós precisamos aumentar a compensação protética. E isso pode alterar a relação de cargas e gerar, eventualmente, a uma falha dos nossos implantes. Então é uma coisa que nós precisamos estar atentos antes de executar qualquer caso. Além disso, temos uma série de outros problemas, como alterações de tecido mole, alterações de inserção muscular, de posição de língua, de freio de músculo, tipo gengival, a projeção ou o suporte dos tecidos moles diretamente relacionado à estética. Então são várias das questões que nós precisamos pensar e planejar antes de um tratamento. E essa é a nossa paciente. Eu gosto muito de apresentar esse caso e eu faço questão de iniciar com ele esse tema de implantes pterigoides. Esse é o nosso primeiro vídeo em relação a isso, porque esse foi o nosso primeiro caso, realizado há quase 7 anos atrás. Então é um caso muito emblemático por ter sido o primeiro. E depois disso, nos nossos cursos de especialização e na nossa clínica privada, nós temos aí aproximadamente 200, um pouco mais de 200 casos tratados de forma muito semelhante, o que mostra a eficiência desse caso, assim como os artigos científicos que eu vou comentar para vocês lá no final e vou deixar disponível para vocês. Mas vamos lá. A nossa paciente apresentava uma atrofia óssea muito significativa. Nós podemos observar que na região de seio maxilar existia uma
pneumatização muito grande, uma atrofia óssea muito grande na região anterior também da maxila. Alguns pontos da tomografia mostram que a gente tem 3, 4 milímetros de espessura e de altura na região anterior, sendo que na região de posterior a gente tinha muito menos, quase zero de altura óssea e de espessura. Então um caso bem atrófico e que muitos, assim como eu já tratei muitas vezes esse tipo de caso com enxerto, muitos dentistas optariam por isso. Então, às vezes, um tratamento que vai durar um ano e meio, com 3, 4 cirurgias, um número muito grande, né, ou maior de complicações, seria um caminho que até alguns anos atrás seria o caminho natural. Mas hoje em dia a gente não pode pensar nisso. Lembra daquele slide lá no início, onde a gente fala do que o paciente espera? O paciente ele quer um tratamento rápido, duradouro, com pouca morbidade, poucas complicações. Então vai um pouco ao contrário do que o tratamento com enxertos ósseos pode nos proporcionar. Então fomos fazer uma cirurgia guiada nesse paciente. Todo o protocolo para cirurgia guiada, para obtenção de imagens, para que essas imagens, tanto o escaneamento da boca do paciente como a tomografia, possa ser jogada num software de planejamento do computador. E nesse software de planejamento nós vamos colocar os nossos implantes, vamos simular a instalação dos nossos implantes. Neste caso, vocês podem ver por essa imagem frontal que nós colocamos 2 implantes pterigoides na região posterior, 2 implantes inclinados em pilar canino e 2 implantes mais curtinhos na região anterior. Nessa vista de baixo para cima, ínfero-superior, a gente pode ver esses mesmos implantes e as suas inclinações. E nessa vista frontal, nessa vista panorâmica, nós podemos observar que não tinha mais espaço para trabalho. Era apenas nessa posição que os nossos implantes poderiam ser instalados. E essa é uma das grandes vantagens da cirurgia guiada. Ela nos permite, com mais precisão, instalar esses implantes na posição correta. Dá para colocar esses implantes à mão livre? Dá, mas você precisa de bastante experiência e habilidade, e para alguém que está começando, às vezes isso não é a realidade ainda. Aqui um detalhe mais aproximado, principalmente dos nossos implantes pterigoides. Se vocês notarem, nós temos o osso da tuberosidade, do tuber, e acima dele nós temos um osso bem mais denso, vocês podem ver pela coloração dele mais esbranquiçada, que é um osso mais denso, que é o osso do pilar pterigoide. Muitas vezes esquecido ali. Vejam que o ápice do nosso implante ele está ancorado, ele está preso nessa região. Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Esse é o nosso outro implante pterigoide. Veja que o ápice do implante está travado nesse osso um pouco mais denso. E aí os outros implantes das regiões mais anteriores, os implantes de pilar canino e também os implantes da região anterior, da região mais central da maxila, todos com um duplo travamento. Eles estão travando ou no soalho nasal ou muito próximo ali da parede lateral do nariz e do seio maxilar, para que a gente conseguisse, com esse travamento duplo, ter uma estabilidade maior dos implantes e tentar carga imediata. O legal também desse tipo de tratamento computadorizado, com planejamento computadorizado, é que a gente consegue determinar o melhor comprimento e diâmetro dos implantes e também dos componentes protéticos. Então, eventualmente, você não precisa nem ter um grande estoque de material, porque você já sabe qual componente protético vai utilizar e pode comprar apenas aqueles. E aí, com aquela posição do computador, onde nós instalamos os implantes, é gerado um guia cirúrgico. Naquele mesmo programa de computador, é construído esse guia e uma impressora 3D vai imprimir esse guia, como vocês podem ver aqui na imagem. E esse guia ele vai ser encaixado na boca do paciente. E com esse guia nós temos a exata posição da instrumentação e da instalação do nosso implante, assim como estava planejado no computador. Aqui uma imagem pós-operatória imediata, não vemos nada de sangramento, não temos um ponto, uma sutura, não temos nem incisão. Então essa é uma grande vantagem da cirurgia guiada e todos esses benefícios vão impactar diretamente para o nosso paciente. Vocês vão ver algumas fotos daqui a pouquinho. E aqui a nossa radiografia imediata. E nós conseguimos um travamento de todos esses implantes e partimos para a carga imediata. Com aproximadamente 36 horas, a barra foi testada, capturada e com 72 horas a nossa prótese final já estava pronta e instalada na boca do nosso paciente. Então vejam que nós trocamos um tratamento que poderia durar um ano e meio, com uma série de procedimentos cirúrgicos, para finalizar o caso em 3 dias, finalizar de forma muito satisfatória,
Essa é a foto do nosso paciente com 3 dias de tratamento. Observem que a paciente praticamente não tem edema e dá para ver no rosto dela que ela estava sem incômodos, sem dor. Muito pelo contrário, estava bem disposta, né, e feliz com o resultado. É muito importante dizer que todos estes casos são feitos em conjunto comigo e com o professor João Lee. É quem faz as próteses e quem faz todos esses casos comigo. E aqui a nossa radiografia pós-operatória final, já num acompanhamento de praticamente 6 anos desse caso, mostrando muita estabilidade do tratamento, que é uma das nossas preocupações. Esse caso, especificamente, foi publicado já há alguns anos atrás neste livro. Este livro é um livro de reabilitações de arcos totais sem enxertos. E o nosso capítulo, na primeira edição desse livro, é o capítulo 7, que é de implantes pterigoides e carga imediata com cirurgia guiada. Temos ainda um outro capítulo nesse livro, mas é um assunto para uma próxima aula. E eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou deixar para você fazer uma inscrição e baixar esse trabalho, esse artigo, e não só ele, como outros artigos que nós temos na área. Tem uma revisão sistemática muito legal, tem resoluções de casos unitários, totais e parciais, através da técnica de implantes pterigoides, então não deixe de aproveitar essa oportunidade. E para quem não entendeu muito ou entendeu apenas a parte da cirurgia guiada, mas ficou com uma dúvida: e esse tal de implante pterigoide? O que é isso? Por que eu não conheço ele? Por que eu nunca ouvi falar de implante pterigoide? Ou por que eu já ouvi falar vagamente, mas nunca vi um caso específico para ele? Então eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. O implante pterigoide, vocês podem ver nesse ossinho em amarelo, que ele fica atrás da maxila. A maxila está representada em azul. Entre o azul e o amarelo nós temos um ossinho rosa, que é o nosso osso palatino, e atrás dele o pilar pterigoide do osso esfenoide. Diferentemente do osso da maxila e da mandíbula, que é composto de uma parte alveolar, esse osso não vai sofrer reabsorção. Então, mesmo em pacientes sedêntulos, ele sempre vai estar lá presente. E ele é um osso de densidade maior, como eu já mostrei para vocês durante a aula. E a posição do nosso implante para poder atingir esse pilar ósseo é essa, como a gente pode ver na imagem. Não é uma posição que nós estamos muito habituados. Veja essa inclinação mais interna, superior e medial que ela tem. E essa deveria ser a posição final do nosso implante para ele travar nesse osso, nesse pilar ósseo pterigoide, tá bom? Importante dizer que implante de Tuber é diferente de implante pterigoide. O implante pterigoide tem uma série de vantagens, pode ser utilizado para casos parciais ou casos totais, unilateral ou bilateralmente. Ele não vai ter um cantilever. Lembra no começo da aula que eu falei das cargas, da distribuição de força de mastigação? Então, ter um caso sem cantilever vai nos favorecer, principalmente a longo prazo, para o nosso paciente, para o nosso caso, ter o mínimo de complicações possíveis. Eu não preciso de enxerto ósseo. Esse osso tipo 1, tipo 2, osso mais denso, nos permite muitas vezes um travamento bom e a realização de carga imediata. O biotipo gengival dessa região posterior é mais espesso, então isso é interessante porque a gente sabe que o tecido gelatinizado espesso protege os nossos implantes e tem pouquíssimas complicações. Em relação à desvantagem, é uma técnica difícil, é um pouco sensível a erros, então nós precisamos ter uma curva de aprendizado para colocar esse tratamento de rotina nos nossos casos, e não temos um equipamento hoje individualizado para ele, mas dá para a gente realizar sem problema nenhum. E os implantes pterigoides serão tema da nossa próxima aula, onde eu vou trazer um conteúdo maior especificamente sobre esse tipo de tratamento. Tá bom? Vejo vocês em breve.